Mas agora, vamos adiante, então. Na semana passada ele viu um pouquinho, vocês viram um pouquinho, então, de temperatura, né? Uns conceitos mais básicos referentes à temperatura, como é que a gente pode obter a temperatura de um corpo, tá? E também das escalas de temperatura, né? Então, só para a gente poder relembrar, né, a temperatura, né, de uma forma simples dizendo, ela mede o grau de agitação das moléculas de um corpo. De forma simples, né? A gente pode aprofundar um pouco mais para falar disso, tá? A gente pode claramente complicar um pouco mais. Só que no nosso âmbito aqui, a gente pode ter dessa forma, tá? Que a temperatura mede o grau de agitação dos átomos das moléculas, tá? Bom, e como eu usei, vocês devem ter reparado que eu usei a palavra MED aqui, né? Tá? Quando a gente fala MED, tá? Eu estou querendo dizer que a gente precisa, então, de um parâmetro. Tá? A gente precisa de alguma forma de quantificar esse grau de agitação, né? Como é que a gente faz isso, por exemplo? A gente pode usar um termômetro. A gente costuma usar, ainda mais agora nesse período pandêmico, a gente tem utilizado muito termômetro para medir nossa temperatura, tá? Porém, nesses termômetros que a gente compra, a gente sempre repara, tá? De forma intrínseca, por exemplo, lá o 36 graus Celsius, né? 36 graus, 37 graus, a gente fala dessa forma, mas ali tem uma unidade, a gente geralmente fala o valor com uma unidade logo depois, tá? Essa unidade, tá, do grau Celsius é uma unidade padrão aqui no Brasil, em vários outros países também. Não é padrão no mundo inteiro, ainda. Tá? Existem países, por exemplo, que usam Fahrenheit, que é o exemplo dos Estados Unidos, que utiliza o Fahrenheit. Tá? E aí a gente vê também como é que a gente consegue passar de um grau, né, de um valor que está em graus Celsius para, por exemplo, Fahrenheit. Ou ainda, que a gente utiliza bastante na física, tá, para fazer pesquisa, é o Kelvin, a escala Kelvin. Tá? A gente utiliza bastante a escala Kelvin na pesquisa em física. Bom, e também a gente consegue também entender, tá? Vocês devem ter visto também, tá? Com o professor Maurício, como a gente consegue converter também uma Fahrenheit para Kelvin, Kelvin para graus Celsius. A gente consegue fazer tudo isso, tá bom? Bom, hoje a gente vai ver um pouquinho do conceito, um conceito muito fundamental, tá, da termodinâmica, que é o calor, pessoal. O calor que está presente, não tão presente agora nesse momento de inverno, né? Eu usando um senso comum agora, tá? Bom, é o seguinte. Bom, gente, quando eu falo de calor, né? Por exemplo, a gente costuma falar, nossa, que calor hoje, né? Tá? Mas, de certa forma, cientificamente falando, tá? Essa frase ela não é muito correta, tá bom? Ou, por exemplo, ali, ó, eu coloquei, alguém na sua casa já pediu para que aqui você fechasse a porta da geladeira para o fio não escapar, tá? Então, a gente vai tentar hoje descobrir um pouquinho por que que essa, esse ditado popular é um pouquinho equivocado, tá bom? Alexandre, pode passar. Bom, primeiramente, né, vamos então imaginar, tá? Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá minha câmera, para ficar melhor, não ficar escorregando. Pronto. Vamos pensar então, tá, no recipiente com água sendo aquecido por meio de uma chama. Diante, tá? Bom, então ali nós temos nosso recipiente com água, né, esse potão de vidro aí, tá? Então, o que acontece? Quando você está esquentando a água lá para o seu chimarrão, enfim, tá? Mas no caso que a gente está vendo por uma chama, tá? Quando a gente está esquentando a água dessa forma, o que a gente está fazendo? Nós estamos fornecendo uma grandeza física para a água, tá? Grandeza essa que a gente chama de calor. O calor, pessoal, não é algo que você tenha. Tá? O calor é uma forma de energia, tá bem? O calor é uma forma de energia. Tá?
Então, o que acontece? Quando a gente esquenta, né, a gente está aumentando a temperatura ali do fogo, o fogo, né, você começa a aumentar a agitação molecular das partículas que estão ali, no caso das moléculas de H2O, tá? Isso se deve por conta da transferência de energia térmica. E aí a gente vai entender que energia térmica, agora para nós, é um sinônimo para calor. Tá bom? Então, adiante, Alexandre, por favor. Então, a gente vai chamar agora de calor, tá? A energia térmica que se transfere entre corpos por causa das suas diferentes temperaturas. Então, digamos assim, como princípio básico, você terá calor, você terá transferência de energia térmica, tá? Quando você tiver dois corpos em diferentes temperaturas, tá? Corpos em contato, tá bom? Bom, obrigado, Alexandre, tá? Então, o que acontece? Tá? Aqui era para ser um gifzinho, mas o que acontece? Qual é a ideia dessa imagem, essa ilustração? Tá? A gente pega uma barra de um metal qualquer, tá? E a gente começa a aquecer em uma extremidade dessa barra. Tá? Então, a gente tem ali nossas moléculas e partículas, os átomos, tá? Da nossa barra, tá? O que acontece? Conforme, tá? Você vai deixando ali com o tempo passando, tá? Você bota essa vela aí, esse maçarico ali, numa extremidade, se você deixar o tempo passando ali, e você pegar na outra extremidade que está mais fria, tá? Uma hora você vai sentir ela esquentando. E você pode até eventualmente queimar sua mão, tá? Isso aí acontece, né? Às vezes a gente tem aquelas panelas de alumínio, que o suportezinho para você pegar também é de alumínio, né? E não é muito bem pensado, se você for parar para pensar, tem que pegar com um pano, alguma coisa, né? A gente se queima, tá? A gente se queima, tá? O calor, então, pessoal, ele se transfere de forma espontânea, tá? Ele vai se transferir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, tá? Pensa na xícara de café que está ali embaixo, por exemplo. Tá? A xícara de café, tá? Ela vai esfriar porque ela está trocando calor com o ambiente, né? Isso é uma coisa que a gente faz, é empírico, né? Se você pegar uma xícarazinha de café, colocar em cima da mesa, e deixar ali por um pouco tempo, né? Esfriar bem rápido até, e você deixar ali, e quando você for tomar de novo, ela já vai estar meio geladinha, tá? Então, a gente precisa ressaltar o que agora? Que temperatura e calor não são sinônimos. Temperatura é uma grandeza que mede o grau de agitação dos contribuintes ali constituintes do nosso material. O calor é energia, pessoal. Energia, tá bem? Pode passar, Alexandre. Tá? E aí, repetiu o slide, não sei por que, pode passar. Tá? Aí. Bom, o que a gente tem que falar agora é de equilíbrio térmico, tá bem? Vamos falar um pouquinho de equilíbrio térmico, então. Bom, vamos supor, então, que você acaba de tirar um bolo de chocolate do teu forno, tá? Bom, tá no aniversário, pode passar, Alexandre. Pode passar no aniversário, tá? Pode passar mais um. Como a gente sabe, se a gente esperar um pouquinho, a temperatura do bolo vai diminuir, né? Ou tem gente que gosta, como eu, de comer o bolo assim que sai do forno. Não é muito bem, não faz muito bem, tá? Mas a gente sabe que geralmente a gente tem que esperar, tá bom? Bom, o que vai acontecer então? Isso vai acontecer porque, novamente, o bolo vai trocar calor com ar até que eles vão atingir uma temperatura em comum. Por isso que eu falo equilíbrio térmico, tá? Porque eles vão atingir necessariamente, tá? O bolo ali, a cobertura do bolo, aí o bolo vão atingir uma coisa que é de equilíbrio térmico, tá? Bom, a gente pode dizer então dessa forma, tá, que o bolo e o ar vão atingir o equilíbrio térmico, pois trocaram calor até que suas temperaturas se tornassem iguais. Pode passar, Alexandre, tá? Bom, e aí você tem um exemplo ali, ó, tá? Você tem um corpo A e o corpo B, tá? Uh, e aí o que acontece? O corpo A e o corpo B vão possuir a mesma energia interna, só que se o corpo A tiver com uma temperatura maior do que o corpo B, o que vai acontecer? A tendência é que o calor se propague do corpo A para o corpo B. Tá? Então lembra daquela condiçãozinha que a gente tem, tá? Daquela condiçãozinha que a gente tem de que o calor vai se propagar do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Tá bom? Pode passar. Bom,
Você pode ter de maneira análoga também um suco, tá? Não é merchan, né, o suco do bem, não é merchandising, tá, pessoal? Mas é um suco muito gostoso, tá? Muito bom. Embora hoje em dia ele tá um pouquinho caro, né? Antigamente ele era um pouquinho mais barato. Hoje em dia ele tá meio caro, assim. Tá? Mas ele é gostoso. Tá bom? Vamos pensar no suco gelado, né? Você tira o suco da geladeira e tá gelado. O que acontece? Tá? O que acontece é o seguinte. Lá a gente tem o bolo ou o café. O café são... Vamos pegar o café, que é líquido, né? A gente tá falando de suco também é líquido. Vamos pegar o café. O café, no caso, ele estava quente. E ele começou a esfriar. Então, quando ele começou a esfriar, significa que ele começou a transferir calor para o ambiente. E aí a temperatura do café vai se igualar com o ambiente, tá? Da mesma forma, acontece aqui, é igual, só que diferente, é no sentido inverso, tá? Então, você tira o suco gelado, né? E acontece, a temperatura do suco vai aumentar gradativamente, tá? E ela vai aumentar até que atinja uma temperatura comum com o ar. E também vai chegar ao equilíbrio térmico, tá? Bom, isso ocorre, tá? Isso vai ocorrer justamente pelo que eu estou falando, devido à tendência dos corpos mais quentes cederem energia térmica para os corpos mais frios. E reparem que eu estou botando entre aspas, tá? Bom, ali nessa outra imagem aqui de baixo, tá? Você tem um exemplo, tá? Está ali, tá em espanhol, mas é fluxo de calor, tá? Então você tem dois corpos em contato, A e B. O corpo A está numa temperatura maior do que o corpo B, e a seta, aquela seta branca ali, nos indica o sentido do calor, tá? O sentido do calor vai do corpo A para o corpo B. Portanto, na figura A não existe equilíbrio térmico, tá, gente? O que acontece é transferência de energia térmica ou calor, tá? Bom, e aí na figura ali, na figura do lado, você já tem quando a figura já atingiu, quando os blocos já atingiram o equilíbrio térmico. Ou seja, o ponteiro do corpo A ali, ó, o termômetro do corpo A diminuiu, né? Uma taxa, e o termômetro do corpo B aumentou, tá? Uma taxa. E aí, na segunda figura, você tem esses termômetros igualados, tá? E o corpo A e B na mesma temperatura, tá bem? Vejam só, tá, pessoal? Com isso, o que eu estou querendo explicar para vocês? É que no Enem, tá? O Enem, ele gosta, às vezes, de botar esse tipo de pegadinha, tá? Pegadinha do tipo, ainda mais envolvendo o calor, tá? Porque o calor, pessoal, quando a gente falar que calor hoje, né? Isso é um ditado popular, é senso comum. Não tem calor hoje, tá? O calor é uma forma de energia, de transferência de energia, tá? Eu estou com calor. Não, você não pode ter calor, tá? No sentido literal. Você não pode ter calor, né? Geralmente, em dias mais quentes, o correto era dizer a temperatura hoje está elevada, tá? Ou a temperatura hoje está abaixo do normal, algo do tipo, tá? Mas é que eu entendo, são ditados populares, é igual a questão lá de beber manga com leite. A gente sabe que não vai, a pessoa não vai morrer bebendo suco de manga com leite, tá? Faz o teste, não vai morrer, tá? Mas a questão é a seguinte, é um ditado popular. E a gente entende, até eu, pessoal, até eu como professor de física, tá? Isso também tem o peso e a massa, tá? Também tem o peso e a massa, tá? A questão do peso e a massa é muito legal, porque isso a gente confunde isso também, né? Até eu, gente, eu como professor de física também às vezes me confundo. É difícil, a gente cresce tá, na sociedade ouvindo esse tipo de ditado, né? E é difícil a gente desapegar desse ditado, tá? A questão do peso da massa é a mesma coisa, tá? A questão do peso. Quando a gente vai na farmácia, não sei, eu acho que o Miguel, não sei se o pessoal sabe do que o Miguel está falando, tá? A Carolina Soares Monteiro perguntou: se eu estou com calor, como falaria em sentido literal? Se você está calor, você pode falar: o dia está muito quente hoje, né? Mas pensa que é muito difícil de falar. A temperatura está muito elevada hoje. O dia está quente, né? Mas é muito difícil a gente falar isso, né, pessoal? A temperatura está elevada. Imagina, quando você vai conversar com uma pessoa, né? Ai, a temperatura está muito elevada hoje.
É meio esquisito, né? Mas é mais fácil falar, tá calor, né? É mais fácil falar, tá calor, né? É igual a questão do... Esse negócio do peso da massa que o Miguel tá falando, tá? É uma coisa mais de mecânica, assim, tá? Deixa eu ver aqui. É isso que o Alexandre falou. É isso que o Alexandre falou. É muito estranho a gente falar isso, né? Sinto o meu corpo em uma temperatura mais elevada que o normal. Muito esquisito, tá? Obrigado, Alexandre, pela contribuição, tá? Realmente, pessoal, é muito esquisito. Esse negócio do peso da massa é que, assim, ó, a gente tem o costume popular, por exemplo, de dizer peso. Ah, meu peso é 105 quilos, 105 quilogramas. Só que na verdade, a gente confunde, tá, pessoal? Peso é uma coisa e a massa é outra, né? Na verdade, quando a gente vai na farmácia e a gente sobe em cima da balança, o que a gente está vendo ali é a nossa massa, tá? Não o nosso peso. O peso é uma força, tá? Então, para a gente poder obter o nosso peso, você tem que multiplicar a tua massa pela aceleração da gravidade local, tá? Que é o que a gente faz lá em mecânica, em leis de Newton. Quando a gente quer saber o peso de um objeto, a gente pega a massa desse objeto e multiplica por 10, né, que a gente arredonda o 9,81 da Terra para 10. E aí você obtém o teu peso. Mas o que a gente tem na farmácia, a leitura que a máquina, que a balança dá para a gente, na verdade é da massa, não do peso. Tá? Então, pessoal, só para vocês verem aqui, o Enem, ele gosta de brincar com esse tipo de coisa, então fiquem espertos, tá? O calor, pessoal, é uma transferência de energia entre dois corpos com temperaturas diferentes, tá? Pode passar, Alexandre. Muito obrigado. Bom, então, a gente pode começar a falar um pouco da calorimetria. Então, a gente viu um pouco do calor, os conceitos que abrangem ali a questão do calor. Nós vemos também a questão do equilíbrio térmico, que é importante. O equilíbrio térmico é muito importante para as leis da termodinâmica, a primeira e a segunda lei. E qual que é o grande ápice da termodinâmica, pessoal? É a primeira lei e a segunda lei. Tá? Então, o que a gente está fazendo aqui agora é arenando o nosso terreno, tá? Para a gente chegar ali com calma e entender tudo bonitinho, os termos ali que tem que ser entendido, tá? Então, eu vou ler aqui o que eu escrevi, que está bem resumidinho para vocês, tá? Então, quando dois corpos que estejam inicialmente a temperaturas distintas são colocados em um sistema termicamente isolado, o corpo que estiver com maior temperatura deverá ceder energia térmica para o de menor temperatura. Aí nada, todo mundo está sabendo, tá? Neste caso, toda energia cedida pelo corpo mais quente, tá, é recebida pelo corpo mais frio, por ambos estão isolados do ambiente e de outros corpos. Tá? Então, tudo que a gente falar aqui, pessoal, tá, é com relação a um ambiente, a um sistema isolado. Quando a gente for falar de um sistema isolado, significa que a gente vai pegar o que a gente quer estudar, fechar numa caixa, num ciclo, ignorar tudo o resto que está para fora, além desse caixa, desse ciclo. Tá? Por quê? Porque é uma característica natural dos objetos trocar calor entre si. Então, se a gente quer analisar entre dois corpos, a gente tem que esquecer o resto. Tá bem? Bom, como o calor é uma fonte de energia, pode passar, Alexandre. Como o calor é uma fonte de energia, tá? E vocês veem que lá em mecânica, eu acho que foi quando vocês tiveram o primeiro contato com isso, tá? Energia a gente utiliza no sistema internacional de unidades, o SI, que é o Joule. Então, toda vez que vocês virem Joule no enunciado, na alternativa, é energia, tá bem? Porém, a gente pode acabar utilizando também, tá, a medida em caloria, tá? A medida em caloria, ou um dos seus múltiplos que tem ali, né, que é a quilocaloria, que é o que a gente observa nos pacotes de alimentos, tá? Nos alimentos, pessoal, o que a gente vê ali, aquela caloria, é uma forma convertida do Joule, tá? Porque quando a gente pega um alimento, tá, tem muita termodinâmica também quando a gente vai estudar esse tipo de coisa, a absorção do corpo humano, né, a questão de absorção de alimentos pelo corpo humano, tem muita questão de termodinâmica ali também, interessante, tá? Por quê? Quando a gente ingere um alimento, tá, a gente olha as calorias, aquilo ali, teoricamente, seria o quanto de energia aquele alimento vai te fornecer, tá bom? Então, por exemplo, você vai beber
uma lata de Coca-Cola e lá tá 100 calorias a lata de Coca-Cola. Então significa que se você tomar aquela lata de Coca-Cola, ela em tese vai te fornecer 100 calorias, tá? E aí você pode converter esses 100 calorias para joules, para você ter a unidade no sistema internacional, tá bem? Só que é mais convencional utilizar a caloria, tá? Por questões... Não que as pessoas não entendessem o joule, é que desde o início, quando começou a se colocar esse tipo de coisa nos alimentos, optou-se por utilizar a caloria e assim ficou, tá? Mas dá para você transformar para joule também, tá bem? Bom, uma caloria representa a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Tá? Então, a gente utiliza a seguinte conversão. A gente vai utilizar uma caloria, vai ser igual a 4,18 joules. Bem? Então, esse é o fator de conversão. Se você quiser saber quantas calorias tem tua latinha de Coca-Cola, tá? Não é merchandising, tá? Você pode fazer uma regrinha de 3 ali e tu acha. Bem? Fazer uma regrinha de 3 lá que a gente faz bastante em química, né? Bom, com todo respeito aos químicos, tá? Você pode utilizar e encontrar o valor da caloria em joules, tá bem? Pode passar, Alexandre. Bom, pensa no mesmo bolo retirado da forma naquela hora. Adiante, tá? Adiante. Bom, comer ele muito quente, né? Que nem eu falei, não é uma boa ideia. A gente pode acabar se queimando, tá bem? Se a gente esperar um pouco, tá? Pode passar, se a gente esperar um pouco até que a temperatura baixe, a gente pode perceber o seguinte: pode perceber, tá? Que geralmente a cobertura está um pouco mais quente que a massa. Tá? Assim, ó, não é que seja tão perceptível assim, bom? Não é que seja tão perceptível assim. Pode ser que algumas pessoas não tenham essa sensibilidade, mas geralmente acontece isso, tá bom? Pode passar, Alexandre, mas por que capaz isso acontece? Adiante, tá? Bom, na verdade, pessoal, quando a gente tira, tá? Uh, o bolo junto com a cobertura do forno, tá bom? Eles saem com a mesma temperatura, tá bem? No entanto, tá? Agora que eu vi um negócio no slide ali, interessante, que ficou com aquele Czinho comercial, né? E engraçado, mas tudo bem, tá? Mas não era o C comercial, era só C, tá bom? Bom, os alimentos saem com a mesma temperatura, tá bem? No entanto, tá? A massa demora mais para esfriar se comparados com a cobertura, né? Pois possui maior calor específico. E aí entra essa nova grandeza para a gente, que é o calor específico, tá bem? Então ali ó, a gente começou a estudar a calorimetria, entendemos qual a unidade que a gente utiliza geralmente para fatores de conversão e aquela unidade de caloria que vem nos alimentos. Tá? E a gente entendeu que ela se relaciona com o joule, tá bom? O calor específico, tá? Ele vai representar a quantidade de calor necessária para que 1 grama, tá? 1 grama, uma grama não, uma grama é um fio de grama, né? Grama de mato, né? 1 grama, tá? De certa substância varia sua temperatura em 1 grau Celsius, tá? Agora vamos ler ali, ó. Isso significa que determinados materiais sólidos, tá? Como alumínio, que possuem um calor específico de 0,22 calorias gramas por grau Celsius, e o chumbo, cujo valor específico é de calor específico é de 0,03 calorias grama por grau Celsius, podemos perceber que 1 grama de alumínio necessita de 0,221 caloria para variar sua temperatura em 1 grau Celsius. E que 1 grama de chumbo necessita de 0,03 caloria para variar sua temperatura também em 1 grau Celsius. Tá? Então, o que significa isso? Tudo que eu li, esse trambolho que eu li. Olha só, um alumínio, pessoal, ele precisa de 0,221 calorias para variar a temperatura em 1 grama. Ele precisa de 0,221. O chumbo precisa de 0,03 calorias. Portanto, o valor que o chumbo precisa receber é menor do que o valor do alumínio. Então, o que eu estou querendo dizer? Isso aí me quantifica o quão fácil o objeto, tá, o nosso sólido, líquido, consegue variar a temperatura. Quão facilmente eu consigo variar a temperatura do objeto que eu estou estudando ali. Tá bem? Bom,
Então, o que nós temos ali? Então, que o chumbo, ele esquenta um pouco mais, ele esquenta mais rápido, você consegue variar a temperatura dele mais rápido do que o alumínio, tá bem? Tá? Porque o alumínio precisa de 0,221 calorias e a chumbo precisa de 0,03, tá bem? Pessoal, tá tudo certo, vocês estão entendendo? Tô indo muito rápido. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui no chat. Alguma dúvida? Tudo certo, Carolina? Beleza. Né? Tem mais gente falando, tranquilo, tá de boas. Isso aí, é assim que eu gosto. Né? De boa. Isso aí. Tranquilo. Beleza. Bom, gente, enfim, tá? Vai estar tudo disponível. Assim, ó, eu faço todos os slides numa tacada só, tá? Então vocês vão pegar os slides com as próximas aulas já também. E aí vocês só vão baixar um arquivo. Baixar um arquivo só de uma vez, tá bem? Para não ficar baixando todos de uma vez, tá bom? Bom, vamos retornar então. Pode passar, Alexandre, e vai repetir o slide, se não me engano. Tá, isso aí. Ali, né, a gente começou a falar de calor específico e vamos adiante. Bom, então, dessa forma, se esses dois materiais que a gente estava falando, que é o chumbo e o alumínio, forem aquecidos igualmente por tempo, certamente o chumbo atingirá a temperatura maior, pois precisa de menos energia para variar a temperatura. Foi o que a gente concluiu no slide anterior. Tá? Pode passar. Bom, em geral, tá, pessoal? O calor específico dos líquidos, tá? Dos líquidos, tá? É maior que o dos sólidos, tá bem? E é por esse motivo que uma panela vazia esquenta mais rapidamente do que uma panela com água, tá bem? Você pode pegar, por exemplo, pode passar a areia da praia. Esse negócio da areia da praia é interessante, tá? A areia da praia se aquece mais rapidamente comparada à água do mar, que parece estar mais fria durante o dia e morna durante. Alguns de vocês já devem ter ido à praia, né? Falar alguns, porque tem gente que não gosta de praia. Que é o meu caso, que eu não sou muito fã de praia, tá bom? Mas a gente vai. O que acontece quando você vai num dia muito quente? Quando você vai num dia muito quente e você pisar no. Se você pisa na areia descalça, bom, o pé queima, né? Você queima o pé porque tá muito quente a areia. Tá muito quente, tá? Só que aí você vai entrar na água do mar, a água tá. Você tem a sensação de que a água tá mais fria, né? Porque, justamente por conta disso, tá? Porque o calor específico dos líquidos é maior do que o do sólido, né? Então você precisa de mais energia para variar a temperatura da água. Mas da areia não. A areia varia muito rápido. Tá? Assim que o sol começa, atinge o pico quando o sol atinge lá, meio-dia. Tá? Meio-dia. Que é geralmente meio-dia até uma hora, 11 até uma hora, tarde, às 13. Tá? Que é geralmente o pico, né? Que quando o sol, a gente recebe mais incidência de radiação aqui. Tá? Ah, dependendo da época do ano, no verão principalmente. A areia não, a areia precisa de nada de calor específico. O calor específico dá muito baixo. Precisa de quase nada para variar a temperatura. Já a água não. É um pouco maior do que a da areia. Por isso que você tem essa sensação de que quando você pisar na areia, tá quente, tá quente, tá quente. E aí você entra na água, tá, a água tá mais gelada, né? Só que de maneira análoga, gente, se você vai na praia à noite, eu sei que é um pouco mais difícil pra gente de noite, que a gente às vezes quer aproveitar o dia, tá? Você vai pisar na areia, a areia tá um gelo. Tá um gelo, a areia tá um gelo, justamente por conta disso. Aí você vai entrar na água, a água parece estar mais morna, tá? E aí é meio que inverso, né? E é isso que acontece, pessoal, tá? A areia, ela muda muito facilmente a sua temperatura, tá? Porque o calor específico é muito baixo, tá? E o calor específico da água é maior do que da areia, tá? Ó, vamos lá, beleza. Bom, gente, vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir?
Tá ouvindo? Beleza, beleza. Uma travadinha? Tá, beleza. Bom, beleza. Então, gente, como é que a gente calcula, tá, o calor específico? Então, ele tem o que a gente chama de capacidade térmica, tá? Na verdade, a gente não calcula o calor específico, perdão. A gente utiliza ele como, tá, uma variável, uma medida, tá? Algo padronizado, um valor padronizado para os materiais. E com o calor específico, a gente calcula a capacidade térmica, tá? Então, a capacidade térmica dos corpos mostra o quanto de energia eles devem ceder ou receber para que sua temperatura varie uma unidade, tá bem? Ela pode ser dada pela relação entre a massa do corpo e o calor específico, tá bem? E aí você tem ali a equação, tá? O C maiúsculo a gente está utilizando agora para capacidade térmica, tá? O Czinho minúsculo a gente está utilizando para calor específico, tá? E o M nós estamos utilizando para massa, tá? Então fica claro, tá, pessoal? A grafia na hora da gente estudar física é muito importante, tá? Porque às vezes, dependendo do que você estiver estudando, ainda mais se for aquelas provas dissertativas, tá? De vestibulares mais tradicionais, tá? Você escrevendo uma letra, por exemplo, se você usar a mesma letra, só que são significados diferentes, a pessoa pode te dar errado. Tá? Isso não acontece no Enem, porque o Enem é uma prova de múltipla escolha, tá? Mas só deixar um alerta para vocês, tá bem? Pode passar, Alexandre. Bom, deixa eu ver o que estão falando aqui. O C maiúsculo, Miguel, é a capacidade térmica, tá bem? E a capacidade térmica é o calor específico multiplicado pela massa do corpo, tá bem? Bom, vamos lá. Então agora vamos falar um pouquinho do calor latente. Tá? Vamos voltar, por exemplo, da água lá, tá? Vamos voltar, por exemplo, da água. Quando a gente aquece, por exemplo, a água numa chaleira, tá? E aí a gente tem a energia térmica sendo fornecida pela chama, tá? Essa energia térmica que está sendo fornecida pela chama vai aumentar a temperatura da água, até aí tudo bem, né? Pega uma panela de água e bota ali dentro, bota a água ali dentro, liga o fogão e aquece. Bem, tá? Até o limite no qual começa a ocorrer a mudança de estado físico, tá? E nesse caso trata-se da ebulição. Então, o que a gente está falando agora, tá, pessoal, é a questão do calor necessário para a gente poder alterar o estado físico de alguma massa, tá? O calor latente trata disso. Então, por exemplo, quanto de calor eu preciso fornecer para a água para que comece a ocorrer a ebulição? Isso aí, por exemplo, a gente vê em química às vezes, muitas vezes, tá? Mas é isso que significa o calor latente, tá bom? E aí, para o calor latente, a gente vai utilizar a letra L, tá? Não tem nada a ver, né? Ela é L de latente, quem sabe? Bem, mas o L é para o calor latente, que vai depender da massa, tá? Da natureza da substância, da temperatura e do tipo de mudança de estado físico que a substância vai experimentar. Tá correto, Carolina, é isso aí, tá? É isso aí, bem? E o L, calor latente, tá? Pode passar, Alexandre. Bom, você tem dois tipos de calor latente, tá bom? Então a gente pode ter o calor latente de fusão ou de vaporização, tá? No sistema internacional, né, o SI, Sistema Internacional, expressa ou joules por quilograma, que tá ali, ó, joules por quilograma, mas, né, na indústria aí, que a gente já sabe, que tem a questão do alimentício, a questão alimentícia, enfim, tá? A gente acaba utilizando também a caloria por grama, tá? Bom, e aí a expressão que vai relacionar essas grandezas, tá? É aquela que tá ali, Q igual a N vezes N, tá? Onde Q é o calor latente, tá? Q não é de calor, mas a letra Q é para representar o calor latente, tá? O L, tá? Não, peraí. Não, me enrolei, gente. Não. O Q é o calor necessário para você poder
substância de um estado físico para outro. O L é o calor latente, tá? Perdão, me enrolei todo. O L é o calor latente e o M é a massa, bem? Tá? Então, essa é a expressão. Vejam, pessoal, que as expressões são bem simples, né? Elas não são expressões extremamente complexas, complicadas, tá? Geralmente são multiplicações. A questão é o quê? A questão é você entender, né, o que o exercício está pedindo para você, separar essas variáveis, identificar quais são essas variáveis. Igual a Carolina fez ali embaixo. Ela pegou, né, e identificou quais eram as variáveis e o que cada uma significa. E isso é interessante se fazer até na prova. Eu sei que a gente não tem muito tempo para fazer a prova, tá? É pouco tempo para fazer a prova, mas seria interessante a gente vocês começarem a adotar essa organização na hora da realização da prova e vai ajudar vocês, tá? Vai ajudar vocês. É melhor do que a gente ficar todo perdido. O que é esse quê? O que é esse número? Não. Primeiro, leia o texto, tá? Leia o texto, escreva, tá, as variáveis, identifique o que são as variáveis. Você precisa saber o que está fazendo. Não adianta você decorar a equação e não saber usar a equação. Entendem? Não adianta. Tá? É a mesma coisa que você quiser precisar consertar uma coisa com uma chave de fenda, mas na verdade você está usando uma chave Phillips. Está errado. Não pode. Você tem que saber o que você está usando. Você tem que usar as informações corretas na equação correta. Tá bem? As equações são simples? São. Mas vocês precisam identificar essas grandezas e lembrar dessas grandezas. Não decorar. Lembrar, memorizar. Tá bom? Bom, pode passar, Alexandre. Bom, então ali você tem os cubinhos de gelo, pode passar. Pode passar de novo. Obrigado. Bom, então ali você tem o seguinte: 3 cubinhos de gelo. E aí o que acontece? Se você deixar a temperatura ambiente, por exemplo, esse gelo uma hora vai derreter. Tá? Porém, tá, a água por si só, um copo de água, se você deixar um copo de água numa mesa, por si só a água não consegue se transformar em vapor. Ela não consegue, tá? Você tem que ter um agente externo ali para fornecer energia térmica para as moléculas ali, para a gente começar a quebrar as ligações das moléculas e começar a tornar a água vapor, tá bem? Então, aqui tem um exemplo de onde que a gente pode ver o calor latente, tá? Bom, pode passar, Alexandre. Bom, então o que acontece, né? A gente tem que fornecer mais energia para o sistema, tá? Conforme eu falei. E aí, com esse fornecimento de energia, tá, a gente vai aumentar a temperatura do sistema. E aí, depois de uma certa temperatura, uma temperatura específica, a água vai conseguir se tornar vapor. Tá? Pode passar. Bom, no caso da água, pessoal, o que a gente tem tabelado na literatura, tá? O calor latente de fusão, tá? Ou você pode encontrar de solidificação, ele vale 80 calorias por grama. Bem? Bom, e aí tem ali o segundo tipo de calor latente, que é o calor latente de vaporização ou de liquefação, vale 540 calorias por grama. Tá bem? Bom, o que acontece? O que significa isso? Tá? Então, vamos olhar ali. Esses valores, tá, nos mostram que um grama de gelo a 0 graus Celsius, tá, pessoal? O que acontece? Precisa de 80 calorias para derreter completamente. Olha só que simples. Se você pegar um graminha de gelo que se encontra numa temperatura de 0 graus Celsius, você precisa fornecer para esse gelo, tá, 80 calorias. Forneceu 80 calorias, virou água, no estado líquido, tá? Bom, de outra maneira, tá? 1 grama de água líquida a 0 graus Celsius necessita de 540 calorias para vaporizar completamente. Tá bem? Então, o que acontece, pessoal? Esses são os tipos de variáveis de calor latente que a gente tem tabeladas. Tá? Não é exatamente 80, não é exatamente 540, mas é um valor próximo a isso. Tem? Pode passar, Alexandre. Bom, o que acontece, tá? Que essas diferenças, tem essas diferenças, tá? Elas mudam porque em cada estado da matéria, tá, pessoal, você tem diferentes tipos de ligação entre as moléculas, tá?
Então, vai depender. A água no estado líquido vai ter um tipo de interação entre as moléculas. A água no estado sólido, tá, vai ter um tipo de interação entre as moléculas, e assim como a água no estado na questão do vapor, também tem uma interação diferente, tá? Pode passar, Alexandre. Então, vamos pensar no processo inverso, tá? Se a gente quiser solidificar agora, tá? A gente tem uma água líquida a 0 graus Celsius, tá? Para se solidificar, a gente precisa que ela forneça 80 calorias, tá? E, da mesma forma, 1 grama de água a 0 graus Celsius precisa ser de 540 calorias para voltar à fase líquida. Deixa eu ver aqui, Alexandre. Tá bem. Obrigado, Alexandre. Bom, pode passar. Tá? Bom, gente, vamos lá. Quando uma substância ali tem nosso Gumbel falando, tá? Quando a substância passa por um processo físico no qual altera o estado de agregação de suas partículas, tá? Dizemos que ocorreu uma mudança de fase, tá? Ali a gente tem esse diagrama que eu recomendo que você desenhe esse diagrama na parede tá em cima da tua cama, e na hora que você deitar na tua cama para dormir, tu vai ficar olhando para essa parede, tá? Ou se você vai, enfim, desenhe em algum lugar do quarto que você não esquece, tá bom? Na cozinha, sala, na parede da escola. Bom, então, ali você tem o estado gasoso, estado líquido e estado sólido, tá bom? Deixa eu falar aqui. É uma boa ideia, tá? Mas cuidado, não faça literalmente. Tem que dar para pagar, né, gente? Tem que dar para pagar. Pelo bem da ciência. Pelo bem da ciência, tá? Melhor é escrever num papel, uma folhinha de papel e colar a folhinha de papel na parede, tá bem? É mais interessante. Post-it também, eu utilizei muito post-it. Só que eu acho que ele não prende muito bem na parede, pelo menos. Eu não sei, aqui em Pelotas, eu não sei se é que a gente está em Pelotas, que é muito úmido, a parede fica úmida e cai. Enfim, não sei, tá? Mas vamos lá. Então, ali tem esse diagraminha, tá, pessoal? É interessante. Então, você tem ali do estado gasoso para o estado líquido, tá? Você tem um processo que a gente chama de condensação, tá bem? Do estado líquido para o estado sólido, você tem o que a gente chama de solidificação, tá bem? Para o estado sólido para o estado gasoso, tem o que a gente chama de sublimação por aquecimento. Tá? Deixa eu ver o que está falando aqui. Não cola, né? Eu também não sei o que acontece. Não sei, o meu também não cola, não, às vezes. Estado sólido para o estado gasoso, sublimação por aquecimento, que a gente chama. Tá? Agora, processo inverso. Estado líquido para estado gasoso, vaporização. É intuitivo. Estado gasoso para estado sólido, sublimação por arrefecimento, tá, pessoal? Tá? Estado sólido para o estado líquido, a gente tem a fusão. Tá? Geralmente, tá, esse tipo de coisa acabam fazendo um pouquinho de interdisciplinaridade com química, tá? Principalmente com química, tá bom? Mas o que vocês têm que entender é o seguinte, você tem que sair dessa aula hoje entendendo a diferença, tá? Do ditado popular do calor, tá? Do ditado popular, hoje está calor, né? Para o que é de fato calor no sentido físico, tá bem? A questão do calor, do equilíbrio térmico, que vai ser importante para a gente poder entender, para a gente poder estudar as leis da termodinâmica, tá bem? Também a questão do calor específico e do calor latente. O calor específico consegue medir, dar para a gente o qual é, né, por exemplo, a velocidade que eu consigo aquecer um corpo, a crescer 1 grau Celsius no corpo da temperatura do objeto. E o calor latente, tá, me diz o quanto eu preciso para mudar o estado de agregação das partículas, ou seja, a mudança de estado físico. Tá bem? Bom, pode passar, que a gente tem mais. Pode passar, Alexandre. A gente tem mais 2 minutos, tá? Eu acho que dá. Bom, o que acontece nesses casos que eu falei, a diferença da ligação ali, como estão dispostas as ligações das moléculas de água. Tá? Então, a gente tem a água, por exemplo, né? Nossa senhora, passou rápido. Tá? E a gente tem, por exemplo, tá? A água aqui na Terra, por exemplo, em diferentes estados, né? A gente tem estado sólido, gasoso e líquido, tá bem?
Então, quando uma substância... Não, já falei. Pode passar, deixa. Bom, aqui já entra também outra parte reflexiva do problema, tá? É o seguinte, na Terra, pessoal, incrivelmente na Terra, naturalmente a gente encontra a água em três estados, tá? A gente consegue encontrar água no estado sólido, líquido e gasoso. Naturalmente, naturalmente, tá? E isso bem interessante, coisa que é difícil de acontecer, tá? Quantos planetas você tem aí, satélites naturais, que a gente às vezes vê, a gente sabe que naquela lua tem gelo, a gente sabe que naquela lua tem água, vapor, mas é difícil encontrar, né, água nos três estados. Tá? São condições muito específicas, e isso é bem interessante, bem legal. Tá bom? Então, pode passar, Alexandre? Pode passar até o final. Aí. Então, aqui tem mais. Então, aqui a gente tem a água do mar, por exemplo, no estado líquido. Ali você tem as geleiras, tá? Geleiras que estão ameaçadíssimas aí por conta do aquecimento global. E você também tem o vapor, as nuvens, né? Então, pessoal, o que eu queria para a aula de hoje, né, era mais ou menos, era isso, tá? Até aqui. Aí na próxima aula a gente vai continuar a questão dos estados físicos, tá? Continuar essa discussão das três estados da água na Terra, tá bem? E aí eu vou pedir novamente para vocês, ter estado atrasado, né? Ficou 47 minutos de aula, tá? Era para ser uma hora, né? Mas qualquer coisa, estou à disposição, os slides vão ficar disponíveis para vocês, tá? Nem que na próxima aula eu converse com o pessoal, eu entre um pouco mais cedo quando ver, para poder repor, tá? Mas é isso, tá, gente? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenha sido proveitoso a todos vocês, tá? E até a próxima, tá bem?